Dito de outra maneira também, um pouco mais técnica, seria que o trabalhador ou a força de trabalho seria a que realizaria realmente e a produziria o que é a riqueza. E, no entanto, essa riqueza volta-se em conta do ser humano. O feitiço que se volta contra o feiticeiro, não é? Criado esse feitiço, esse fetiche, volta-se contra o próprio que o criou. E daí num processo não simplesmente individual, mas também coletivo. Mas é aquilo que se pode ver um pouco com estas categorias que ele vai chamar a mercadoria, em processos cada vez mais abstratos, dinheiro e o mais abstrato de todos, capital. Ele tenta mostrar que isto é um processo histórico, e se não entendi mal, em que há realmente o predomínio destes elementos. Vamos ver então um bocadinho aqui, mas cuja essência é sempre a questão desta inversão, fetichista, não é? O objeto converte-se em sujeito, converte-se em fim, converte-se em absoluto, converte-se em Deus, e aquele que o criou fica despojado de força, fica despojado realmente de valor, desvaloriza-se. Valoriza-se realmente o produzido e aquele que fabricou fica sem essa força. Então, talvez a origem seja através do fetichismo da mercadoria, não é? Chama em espanhol a mercancia. E sigo aqui um autor que é o Franz Rinkelhammer, que é interessante porque é economista e ao mesmo tempo também teólogo e filósofo e que de alguma maneira também estudou mais este tema e conhece melhor. Uma citação, ele diz o seguinte: o fetichismo da mercadoria revela um mundo caprichoso. Aparece toda a imagem do jogo entre mercadorias. Elas lutam entre si, fazem alianças, bailam, lutam entre si, uma ganha, o outro perde. Todas as relações que se podem formar entre homens dão-se também entre mercadorias. É este mesmo processo. Humanizou-se a produção e objetualizou-se realmente a força de trabalho, o trabalhador. Quer dizer que as mercadorias possuem vida, não é? E estabelecem relações vitais entre elas. Digamos de uma maneira mais técnica, as mercadorias têm relações sociais entre si, enquanto os seres humanos são relações meramente objetualizadas. Quer dizer, então vem toda uma análise, já mais da produção, num sistema mais capitalista, portanto um sistema com propriedade privada e com propriedade dos meios de produção privadas, na qual se permite então ver que o valor que têm as coisas é realmente o tempo de trabalho e o que pode realmente dar-lhe esse tempo, atribuir-lhe esse valor, não é? Que é o básico para poder intercambiar por outros bens, não é? Mas então aqui é interessante voltar a esta ideia da luta de sujeitos que agora passam a ser os produtos. Diz também o Rinkelhammer: o salitre artificial luta com o salitre natural e o derrota. O petróleo luta com o carvão, a madeira com o plástico. O café baila nos mercados mundiais, o ferro e o aço estabelecem um casamento, um matrimónio. Depois de uma longa guerra entre o cobre e o plástico, os dois estabelecem a paz. Provavelmente não é mais do que um armistício. Digamos, a linha comboios, ou os comboios lutam contra os caminhões, o pão da fábrica com o pão da padaria, etc. Outras mercadorias estabelecem alianças entre si, as empresas também realizam matrimónios. Ou seja, há como todo o mundo que escapa realmente ao poder de quem o fabricou, não é? Passa a ser um mundo metafísico, não é? Supostamente metafísico, mas no fundo foi criado também pelos próprios
que o fizeram, os próprios trabalhadores. Então, o caráter misterioso da mercadoria fundamenta-se nesta personalização. Nesta personalização desse mundo interrelacional. Parece que tem por si próprio um valor, por si próprio uma vida, não é? Mas quem é desprovisto da vida é o próprio trabalhador, que é um pouco a ideia que foi realmente que o criou. O fetichismo, então, nesse sentido, oculta o que em verdade é a mercadoria e o seu valor, não é? E é curioso, por exemplo, quando a gente toma alguns textos bíblicos que têm uma grande... não são textos tão abstratos, assim como este da economia, ou da economia política, mas mostram um bocadinho mais como é que pode agir alguma coisa desse aspecto. Ora então, curiosamente, na Bíblia, tanto o que chamamos na tradição cristã, o Antigo Testamento, que corresponderia também na tradição judaica, há uma constante sempre contra os ídolos, uma luta contra os ídolos. O que é o ídolo? O ídolo é o falso Deus. É aquele que nós fabricamos e depois se converte também contra nós. Vamos ver então um texto que os estudiosos da Bíblia chamam do 2º Isaías. Os fabricantes de ídolos nada são, as suas imagens preciosas nada valem. Os seus devotos nada veem e nada compreendem, por isso ficam confundidos. Por que modelar um Deus ao fazer uma imagem se não serve para nada? Olhai, todos os seus fiéis serão confundidos, pois os artistas que os fabricam são apenas homens. Que se congreguem e compareçam todos. Ficarão assustados e confundidos. Então agora começa o processo muito interessante, que tem a ver também um pouco com aspectos da economia política, curiosamente. Diz, o ferreiro trabalha o ídolo na bigorna, vai-o modelando com o martelo e trabalha-o com braços robustos. Passa fome, cansa-se, não bebe e fica esgotado. Quanto ao que trabalha com a madeira, toma as medidas, faz o esboço a lápis, desbasta a madeira com o formão, modela com a lima e dá-lhe a figura de homem e beleza humana, para a pôr a habitar num templo. Escolhe-se um cedro para cortar, ou uma azinheira, ou um carvalho, que se deixam crescer até entre as árvores da floresta. Ou planta-se um cipreste que cresce com a chuva. As pessoas usam essa madeira para o lume, para se aquecerem ou cozerem o pão para matar a fome. Porém, ele faz um Deus e adora-o. Fabrica uma imagem e postra-se diante dela. Queima no fogo metade desta madeira, assa a carne entre as brasas e come até se saciar. Valor do uso. Mas não basta com o valor do uso. Depois aquece-se e diz, bom, estou quente e tenho luz. Do resto, faz a imagem de um ídolo. Adora-o e dirige-lhe esta oração. Salva-me porque tu és o meu Deus. Eles não compreendem nem percebem. Têm olhos para ver e não veem. Têm mente, mas não entendem. Não refletem, não têm bom senso, nem inteligência para dizer. Queimei metade no fogo, cozi pão sobre as brasas, assei carne e comia. Vou agora fazer do resto uma coisa abominável e postrar-me diante de um pedaço de madeira? Esta gente alimenta-se de cinzas e o seu coração extraviado desencaminha-os. Não consegue salvar-se dizendo, não será um puro engano o que tenho na minha mão direita? Esta pergunta, não será um engano, é a pergunta também um pouco aqui lançada. Não será tudo um engano que a gente anda a organizar? Não será também tudo uma idolatria que andamos a fabricar de alguma maneira que não responda aos nossos interesses? Bom, lança aqui a coisas assim um bocadinho mais radicais nesse processo. O processo não acaba aqui. O que acontece com a mercadoria, que talvez se veja de uma maneira mais empírica, continua com o processo do dinheiro. Seria uma abstração maior, o dinheiro já é uma abstração maior. Matéria, pelo menos a mercadoria, a gente vê palpavelmente. O dinheiro já passa a ser mais abstrato. O que é o dinheiro? A maneira clássica como vai depois definir o Marx vai ser a mercadoria que funciona como medida de valor e, portanto, seja em pessoa ou através de um representante, como meio de circulação. Isso é o dinheiro. O ouro, e no seu caso a prata, é por conseguinte dinheiro.
Pronto, então vai explicar aqui como é que funciona isso, mas é sempre uma mercadoria que tem um determinado valor. Neste caso já é maior do que o valor da mercadoria, porque assim, para ir um bocadinho mais rápido, o dinheiro é uma mercadoria que pode servir para trocar outras mercadorias. Por isso é uma mercadoria rei, por assim dizer de alguma maneira. Pode servir teoricamente como equivalente, não é? Pode servir como equivalente. O dinheiro é, portanto, uma mercadoria, mas é uma mercadoria que serve de denominador comum para todas as outras, não é? E todas as outras têm que se transformar em dinheiro para poder ter esse valor. O dinheiro é o símbolo do valor e implica um valor absoluto, não é? É, digamos, uma mercadoria em si, a mercadoria mais importante nesse sentido. E Marx é curioso, também cita aqui um texto do Apocalipse, que diz: estes têm um conselho e darão a sua potência e autoridade à besta, e que nenhum pudesse comprar ou vender, senão o que tivesse o sinal e o nome da besta ou o número do seu nome. O livro do Apocalipse é um livro escrito em situação realmente de grande opressão, da opressão do Império Romano para os cristãos. Está cheio de símbolos, não é? Está cheio de símbolos também. Mas é interessante isto. É como se levássemos na nossa frente, então, escrito um número que é o número que nos dá o sentido e o nosso valor, não é? E esse valor é o valor do dinheiro, de alguma maneira, que é essa estampinha, a estampinha do dólar. Não é de $100, é de $1, não nos dá para muito mais. Mas se vocês dão a volta a este símbolo também passa a ser importante, não é? E mais agora com a crise do euro, diz aqui: In God we trust, não é? Em Deus nós confiamos, não é? Curioso. E depois tem aqui muitos símbolos. Para quem estudou um bocadinho de teologia é interessante ver aqui o símbolo da Trindade, não é? O símbolo da Trindade aqui nesta imagem. E põe novus ordo seclorum, o novo ordem dos séculos da humanidade. É interessante ver isto aqui. Claro, também nos Estados Unidos fazem um pouco piada a isto e dizem também In gold we trust, não é? In gold we trust, mais do que In God we trust. Mas esta ideia transforma-se num Deus, transforma-se também num fetiche, não é? E sem este fetiche a gente não pode viver. Ok. Aqui também o próprio Marx cita uma obra do Shakespeare, em que diz ouro precioso, vermelho, fascinante, estou a traduzir. Com ele se torna branco o preto e o feio o formoso, virtuoso o mau, jovem o velho, valoroso o covarde, nobre o ruim. Ó deuses, porquê que é isto? Porquê que é isto, ó deuses? E retira a almofada quem jaz doente, e aparta do altar o sacerdote. Se este escravo vermelho ata e desata vínculos consagrados, bendiz ao maldito, faz amável a lepra, honra o ladrão, dá-lhe rango, pleitesia, influência. No conselho dos senadores, conquista pretendentes e à viúva anciã e encurvada. Ó maldito metal, vil rameira dos seres humanos. Pronto, isto já dizia o Shakespeare naquela altura, era também a experiência um pouco da grande parte da humanidade. Mas não acaba também aqui o processo, não é? Que é mais complicado, estou a tentar ser um bocadinho...